Agora vamos fazer um balanço da cultura em Blumenau em 2024 com o secretário Oscar Grotman Filho, Cazico, que está com a gente. Obrigado pela visita mais uma vez, Cazico. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Itaberá. Itaberá que quer dizer pedra brilhante? Pedra brilhante, é isso mesmo. Essa rádio é brilhante. Estamos brilhando, né? Começamos a brilhar. Com muita calma, paciência, a gente chega lá, né, Cazico? A cada passo. A cada passo, né? Mesmo que seja bem curtinho. Cazico, vamos lá falar dos passos da cultura neste ano aqui em Blumenau. Sim. Uma das coisas que eu falo muito com o prefeito Mário é que a cultura, normalmente em todos os municípios, e até no Brasil, ela muitas vezes é relegada a segundo plano. E aqui em Blumenau, nós tínhamos, desde a época do Vale, Fundação de Cultura, era a fundação, depois virou Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, a partir do secretário Rodrigo Ramos, que fez um belíssimo trabalho, agora ele está emprestando seu talento a Timbó, muito... a partir do ano que vem, exatamente, né? A partir do ano que vem. Depois, posteriormente, veio o secretário Zimmermann, e aí, junto com isso, foi assim implementado várias ações na cultura. E a partir de junho desse ano, o prefeito Mário então me incumbiu desse desafio de estarmos à frente dessa pasta, que é uma pasta que, como eu falei antes, ela não tem recurso, então a gente tem que lutar atrás de recursos. Nós dependemos muito de editais, de premiações, de leis, que vêm, a Lei Rouanet e outros editais, mas que nós temos um riquíssimo acervo cultural na região. Haja visto que nós temos aqui desde de danças folclóricas, grupos folclóricos, que normalmente só se lembra isso na época de clubes de caceteiro e também na época de Oktoberfest. Mas nós temos aqui um movimento muito grande de hip hop, da juventude. Nós temos escritores, muitos escritores. Nós temos artistas plásticos. E esse ano nós estamos agora com a 5ª edição do MAB, que é o Museu de Arte de Blumenau, que abriu quinta-feira passada para novos artistas, que eu digo que nova temporada, mas artistas que vieram de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo, e nós estamos com a exposição aberta lá. Aliás, eu quero fazer um convite ao povo blumenauense para que visite os nossos museus, conheça a nossa história, porque um povo sem história é um povo sem legado. Não consegue, tem que se olhar para trás, ver aquilo que foi colocado pelos nossos antecessores, os nossos antepassados, para que a gente possa vislumbrar o possível à frente. A gente fala isso, a gente fala em história e arte, cultura, até em família, né? Imagina se todo mundo pudesse fazer um livro e eternizar a história familiar, né? Para que as gerações seguintes fossem conhecendo e entendendo todo esse histórico familiar, né? É isso que se perdeu. Se você olhar ao longo da história da nossa humanidade, eu estudo muito sobre história, estudo muito sobre gregos, sobre o povo hebreu, onde a história era passada de pai para filho na oratória. O pai contava para os filhos as histórias, a história real, não é histórias com letra E, história com H. A história da família, a trajetória, o legado que eles tinham, tudo que tinham avançado, e isso ia se eternizando. Depois, com a escrita, com os escribas, foram escritos alguns trechos, alguns livros por aí. Mas o que nós perdemos muito, e isso é uma das coisas que a gente está resgatando agora na Secretaria de Cultura, é fazer com que as crianças e os adolescentes voltem ao hábito da leitura, a leitura em papel, em livro, não só leitura digital, mas em papel e livro. Então nós temos vários programas, a biblioteca vai até as escolas, vai nos parques, temos o Parque da Leitura, nós temos a Biblioteca sobre Rodas, que é uma Kombi, um veículo que leva a história e com contação de histórias. Mas inauguramos também esse ano
Já estamos falando do balanço desse ano. Exato. Inauguramos esse ano a Bebeteca, que é uma biblioteca para criança, e a mãe vai, é um lugar todo arrumado, organizado, onde a mãe vai com a criança, a mãe pode dar de mamar ali, e também com os outros filhos, estar escutando histórias e também lendo alguns periódicos que nós temos lá. É a Bebeteca, na nossa biblioteca municipal. Que massa, muito bacana isso, né? Eu acho que a gente tem que despertar realmente esse interesse nas crianças, conversar mais sobre a nossa história e a nossa cultura, acima de tudo, né? E desenvolvendo mais o interesse, porque isso agrega mais a família, né? Exatamente. E nós temos aqui em Blumenau, e isso é a olhos vistos, né? Nós temos em Blumenau uma migração muito grande. Nós temos hoje uma absorção de mão de obra de pessoas do norte, pessoas do nordeste, vêm para cá, estão também visitando e conhecendo a nossa secretaria e conhecendo a nossa história. Conhecendo a nossa cultura e trazendo novas culturas. Exatamente, também, né? É uma troca, é uma simbiose, uma troca de conhecimentos. E o importante é saber que pouca gente em Blumenau sabe que nós temos aqui em torno de 8 museus abertos. Nós temos um museu que é sui generis no Brasil, é um museu que não existe em outra parte do Brasil, que é o Museu da Memória Funerária, que é do Instituto Haas, ali na Rua José Deck, que conta toda a história, tudo, é interessantíssimo. Mas o que mais o Blumenense conhece é o tal do Museu da Cerveja, obviamente por isso, né? Mas nós temos o Museu da Família Colonial, o Museu de Hábitos e Costumes, que é um museu que tem ali ao lado da nossa Câmara Municipal, onde tem lá toda a indumentária, as roupas, os brinquedos. É uma volta ao passado interessantíssima, onde você relembra e começa a ter aquela memória afetiva dos seus pais, dos seus avós, que tinham aquele tipo de brinquedo, aquele tipo de carrinho de madeira, aquele tipo de bacia onde lavava o rosto de manhã cedo lá, sabe? É bem interessante conhecer isso. Além do nosso horto que nós temos aqui, é um pulmão da cidade, no centro da cidade de Blumenau, um lugar extremamente aprazível, onde você ouve os vários pássaros que nós temos na nossa fauna, encontra, de repente, com uma cutia andando ali, uma capivara, num horto florestal que tem 4.000 metros de área. É um horto que foi preservado com a árvore, tem uma árvore lá que o Dr. Blumenau plantou há 160 anos atrás. Então nós temos muita riqueza. E ontem, no dia 13, nós tivemos lá uma repaginação do nosso cemitério dos gatos, que era da Edith Gertner. A Edith Gertner gostava muito dos felinos, dos gatos, e quando morriam os gatos, então ela enterrava ali. E aí o nosso José Ferreira da Silva, em 1967, honrando a Edith Gertner, implantou então ali os túmulos do cemitério dos gatos. Então nós temos lá em torno de 9 gatos ali enterrados, e com as plaquinhas com os nomes dos gatos. É bem interessante isso, o nome que a Edith Gertner dava para os gatos. E ontem, então, nós tivemos uma inauguração da repaginação, que foi uma colaboração, como eu falei antes, a nossa secretaria ela não tem recurso, não tem orçamento, ela vive muitas vezes de doação, e aí o Instituto Haas, juntamente com o pessoal da família Haas, fez com que houvesse lá a repaginação, nos ajudou, dando umas placas novas com as fotos dos gatos, junto com o Boa Vida Pet também, e aí nós fizemos essa reinauguração daquele espaço. É muita coisa, né, Cazico? Além disso, a gente recebe muitos colégios, muitas crianças que vão lá conhecer, isso é maravilhoso. Nós temos o nosso auditório, que nós agora, recentemente, fizemos uma reforma ampla, porque no dia que eu cheguei lá, no dia 1º de junho, nós tivemos um evento no nosso auditório e começou a chover. Foi um mês de chuva muito grande, ali junho e julho, né?
e aí começou a aparecer goteiras e escorrer água pela parede. Imediatamente eu pedi para que as pessoas, nossa manutenção, fossem lá para dar uma olhada. Fizemos uma reforma, porque é aquela história, você mexe numa coisa e descobre que tem outra para fazer. E hoje ele está totalmente reformado. E com isso, né, a gente recebe muitos espetáculos lá. Essa semana nós temos o circuito Sesc, sobre a afrocultura, bem interessante, falando sobre a cultura negra, maravilhoso. Ontem nós tivemos um rapper de Porto Alegre, mostrando o seu trabalho, a sua cultura, mostrando o que acontece, que a gente às vezes, o nosso hábito natural, o nosso modus operandi é sair de casa para o trabalho, de trabalho para casa. E não se conhece muito a periferia. Aqui em Blumenau, por exemplo, nós temos vários morros com muita periferia, com muita cultura também. E é isso que a gente quer fomentar cada vez mais, fazer com que haja esse intercâmbio de culturas, onde a gente tenha, em primeiro lugar, o respeito. Saber que nós somos diferentes uns dos outros, mas respeitando a ideologia, o contato, a cabeça do outro. Como é que a Secretaria de Cultura fecha esse ano de 2024 e fecha um ciclo de uma gestão pública também, Cazico? Exatamente. São 8 anos já dentro desse legado, 6 do prefeito Mário, mais 2 do prefeito Napoleão, quando o Mário se reelegeu juntamente com o Napoleão. Ele, aliás, elegeu e depois se reelegeu em 2020. Mas a Secretaria de Cultura e Relações Institucionais, essa nova nomenclatura foi instituída pelo prefeito Napoleão com o vice, que era o Juvino Cardoso, em 2013. De lá para cá, então virou secretaria, não mais fundação. Mas muita gente ainda lembra como fundação. Então nós fechamos esse ciclo, porque esse ano é o último ano do prefeito Mário, e nós estamos fazendo todo um balanço daquilo tudo que foi feito até hoje. E o nosso MAB, que é o Museu de Artes de Blumenau, está completando 20 anos agora em dezembro. Olha que data importante, né, Cazico? 20 anos do Museu de Arte de Blumenau. E o Museu de Arte, ele não agrega somente pinturas, mas esculturas. Nós temos várias instalações interessantes. E ele está aberto ao público de terça a domingo. Segunda-feira é fechado para manutenção, mas de terça a domingo, das 10 até as 4h30 da tarde, ou até as 16 horas, até as 4 da tarde, onde qualquer munícipe, qualquer visitante, turistas, podem estar visitando e conhecendo um pouco mais dessa cultura. Além do nosso museu, a mausoléu, aliás, Dr. Blumenau, que esse ano completou 125 anos do falecimento do Dr. Blumenau e está inserido dentro daquilo que a gente está trabalhando até dezembro, que são os 200 anos de imigração alemã no Brasil. É um bom levantamento, né? Como é que vai ser repassado esse bastão para a próxima gestão? Nós já estamos, a prefeita, a vice-prefeita Maria Regina, junto com o prefeito Egídio, já está trabalhando essa transição. Então, gradativamente, algumas secretarias já estão sendo trabalhadas, alguns secretários efetivamente ficam, outros são substituídos. Não diria substituídos, mas seriam pessoas novas que estão vindo ali, que são de confiança tanto do prefeito Egídio quanto da vice-prefeita Maria Regina. Mas nós, na secretaria, estamos ainda no aguardo para saber quem vai estar assumindo, dentro daquilo que já a gente já está deixando planejado. A minha missão até dezembro, deixar tudo redondo, e eu já estou preparando todo um relatório, já tem todo um relatório de todas as despesas, de tudo que a gente já fez, e também dos planejamentos futuros. Por quê? 2025 é o ano também de festividades. São comemorados no Brasil 150 anos de imigração italiana. Agora é a vez da imigração italiana. É verdade. E a gente tem muito aqui na nossa região e na nossa cidade também, imigrantes italianos. Exatamente.
Aqui em Blumenau, essencialmente foi colonizado tanto por alemães, mas também por italianos. Mas a cidade de Brusque é que está fazendo todo esse levantamento, juntamente com as cidades aqui do nosso vale, Rodeio, Timbó, Indaial, que também tem imigração italiana, e existe um planejamento de uma grande festividade para 2025, na comemoração desses 150 anos de imigração italiana. Inclusive uma edição especial da Festa Itália no ano que vem, né, levando em consideração essa data tão importante aqui para a nossa região, né, Cazico? Exatamente. O Norberto Metti, conhecidíssimo, né, já foi secretário de Turismo em Blumenau, em Brusque, e auxiliou várias cidades do nosso Alto Vale, Médio Vale, todo o Vale do Itajaí. Ele, juntamente com toda uma equipe, já desde junho já estão elaborando toda essa programação e realmente, como você falou, a Festa Itália do ano que vem vai ser estupenda e maravilhosa. Tomara, né? Estamos torcendo para isso, né? Então já fica tudo bem encaminhado para o novo gestor que vem por aí. E o Oscar Grotman vai fazer o quê? É a pergunta, né? Vai abandonar a política, Cazico? Não, a gente já está há vários anos, né, trabalhando com política. Eu comecei mesmo iniciando minha trajetória em marketing político desde 1982. Trabalhando aqui, São Paulo, Rio, Porto Alegre, andei em alguns lugares. E depois, voltando a Blumenau, trabalhando também na área de comunicação. Nós trabalhamos juntos em outras emissoras, né? E aí, o nosso trabalho sempre foi ligado com comunicação. Mas a tua pergunta mais direta, né? O que eu vou fazer a partir do ano que vem? Eu ainda não sei. Responderia com duas palavras, não sei. Mas existem alguns convites, algumas ideias, né? O meu filho fica me dizendo, pai, tu tem que te aposentar, pai, tem que me aposentar. Ele vai viver. Já encaminhou a minha aposentadoria, aliás, porque eu estou com 65 anos, né? Por idade. Mas nós temos algumas ideias aí para colocar para frente, né? E com prazer eu vou passar todas as informações para o nosso novo gestor. Não sabemos ainda quem será, existem algumas cogitações, né? Mas isso está ainda no planejamento do nosso prefeito Egídio e a nossa prefeita Maria Regina. Cazico, o que a gente tem visto, né, ultimamente é que pessoas ligadas à gestão pública aqui em Blumenau têm sido anunciadas na região, né, por novos gestores públicos aqui na região. Timbó, Pomerode, Indaial, Gaspar, Timbó e Pomerode principalmente, né? Sim. Chegou algum convite para o senhor também, não? Não. Se tivesse eu poderia falar. Não houve. Até porque é o seguinte, essas pessoas que já foram citadas, que já estão anunciadas por outros prefeitos, são pessoas que são profissionais que já tinham contato com esses prefeitos que se elegeram. Essas pessoas eleitas, né? Exatamente, já tinham algum contato, assim. E também, esses prefeitos eleitos, como eles estão novidade ainda, por exemplo, o prefeito de Gaspar, o nosso Paulo Queires, doutor Paulo Queires, como é novidade para ele o executivo, assim como também vai ser para o nosso prefeito Egídio, porque ele é do legislativo, né? Então, são todo um caminhar novo. Claro que é interessante porque cada um deles tem uma certa experiência, mas também vai aprender muito mais. E eu fico feliz que a nossa vice-prefeita Maria Regina já trilhou esse caminho mais de 6 anos com o prefeito Mário e já tem uma boa bagagem também para estar auxiliando o prefeito Egídio. Com certeza. Obrigado pela participação, Cazico. Eu agradeço novamente esse convite e estamos à disposição. E como eu falei, o nosso prazo de validade é até dezembro, né? E se precisar mais alguma informação. E quero trazer também, talvez no mês que vem, a gente vai trazer algum trabalho novo que a gente quer fazer, que é as cantatas de Natal, que a gente está elaborando também. Que sempre encantam, né, durante a programação do Natal aqui em Blumenau, são muito lindas. Obrigado, um ótimo feriadão para você, Cazico. Pois é, feriadão. E semana que vem nós temos um feriado inédito em Blumenau. Exato. Dia 20, né? Que é dia 20, quarta-feira, né, o Dia da Consciência Negra, né? Exatamente. Que tornou-se feriado aqui no Brasil.
Obrigado, Casico. Ótimo feriadão. Valeu, Jorge. Eu agradeço a tua disposição e sempre aquela simpatia. A gente se conhece há alguns anos, né? Oscar Grotman Filho, Casico, secretário de Cultura de Blumenau, conversou com a gente.